Olha só, pessoal, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram manifestações em Belo Horizonte e diversas cidades do país nesse domingo. Em comum, as manifestações pediam a anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro e tiveram faixas com elogios ao governo americano, gritos de fora Lula e críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Impedido pela Justiça de deixar sua residência nos fins de semana, o ex-presidente acompanhou à distância as manifestações, mas participou por meio de ligações para quem estava no carro de som durante os protestos. Por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira, aqui por Minas Gerais. As ausências de governadores de direita, como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, foram notadas, inclusive por pessoas ali do bolsonarismo. Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você. Eu sei que você coordenou essa cobertura ontem aqui na Itatiaia, pelo itatiaia.com.br. Como é que você viu aquilo tudo que aconteceu ontem? As manifestações um pouco maiores do que as anteriores, não iguais àquelas de antigamente, mas movimentação um pouco maior. Nicolas Ferreira, por exemplo, que estava ali meio brigado com o filho do Bolsonaro, subiu o tom, Silas Malafaia também. Enfim, foi um movimento grande, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Acho que vários recados foram dados ontem, né, nas ruas. Alguns chamaram mais atenção, alguns são mais importantes da gente analisar. O primeiro é que as manifestações estão voltando a ganhar atração. A gente tinha observado uma queda significativa nos últimos tempos, as manifestações estavam minguando, e ontem a gente viu que uma parcela importante da população voltou aí nas ruas, tanto aqui em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, quanto em São Paulo, são números que estão voltando a chamar atenção. E muito destacado também a participação do Nicolas, O Nicolas esteve em BH de manhã e depois de tarde foi para São Paulo. Ele tem se tornado indiscutivelmente um dos principais nomes da direita no país. O Nicolas já não está mais em Minas Gerais, já virou um nome nacional e ele consegue mobilizar as pessoas para ir para a rua. São poucos políticos hoje no Brasil que conseguem. E aí na pauta, eu acho que ontem o principal o alvo dos discursos foi o ministro Alexandre de Moraes. Curiosamente, foram mais discursos criticando o Moraes do que críticas ao próprio governo Lula. Claro que as críticas ao Lula aconteceram, ao governo Lula, mas o foco, talvez, da indignação, e eu acho que o que leva as pessoas para a rua, muito mais que defender um candidato X ou Y, é a indignação. E eu acho que a indignação contra o Moraes está ficando muito escancarada nessas manifestações. Eu acho que deveria ser um recado para o Supremo, Eu acho que um recado para o Supremo que é muito melhor tirar de um ministro, que às vezes tenta trazer tudo para ele e levar para o plenário. Todos os casos de maior repercussão, casos que são mais politizados, que talvez nem deveriam estar no Supremo, mas que estão, seria muito mais importante para o Brasil, para nossas instituições, que esses casos fossem levados para o plenário, para que todos os ministros possam discutir e que aí o país teria uma resposta da Suprema Corte de forma mais ampla. Mas sem dúvida, viu, Júnior, isso é uma movimentação importante que já o pessoal está de olho aí em 2026. Ô Edilene Lopes, o Marcelo usou a palavra indignação e na minha cabeça havia ficado a palavra comemoração. A sensação que eu tive é que eles comemoraram muito as sanções da Casa Branca contra o Alexandre de Moraes. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes. Iniciaram essas comemorações na semana passada, quando a Lei Magnitsky foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Essas manifestações que estão acontecendo, organizadas pela base do ex-presidente Jair Bolsonaro, têm o objetivo de fazer uma mobilização, a exemplo do que foi o Fora Dilma em 2016. Esse é o objetivo deles. Eu tenho conversado com muitos parlamentares. Eles tentam puxar essa movimentação nas ruas e de forma descentralizada. Por isso, cada parlamentar ficou no seu estado, fazendo a mobilização da base, à exceção de Nicolas Ferreira, que esteve em São Paulo, porque a capacidade de mobilização dele é grande, então a principal praça seria São Paulo. Então ele esteve em Belo Horizonte, que é o colégio eleitoral dele, e também na capital paulista, e puxam também a movimentação pelas redes sociais, como, por exemplo, com a hashtag Reaja Brasil, um site que fizeram para listar o que seriam as quebras legais que teriam sido cometidas por Alexandre de Moraes. Enfim, inicia uma mobilização que é nas ruas e é que também nas redes sociais. Hoje, se a gente for parar para reparar, Júnior, embora os bolsonaristas digam não acreditar que Alexandre de Moraes possa ser candidato à presidência da República, eles acreditam, por exemplo, que se um ministro do STF fosse na impossibilidade de Lula e Haddad seria Flávio Dino. Se a gente olhar para a polarização, hoje Alexandre de Moraes polariza tanto com Jair Bolsonaro quanto polariza o presidente Lula. Então ele é uma figura que, embora seja um ministro do Supremo, ganhou as ruas para aqueles que o defendem e também o ódio daqueles
daqueles que o detestam, que é a base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se a gente começar a pensar Alexandre de Moraes como uma figura política que possa sair do Supremo Tribunal Federal, ele é uma das pessoas, talvez seja a pessoa que mais polariza com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ganhou essa força devido aos protestos da direita contra ele por causa das sanções com Bolsonaro. Então eu acho que essa é uma situação que a gente deve começar a observar. Nunca demonstrou nenhuma pretensão, nunca falou que queria ser candidato, mas hoje, das figuras políticas e do cenário jurídico que poderiam ser algum dia candidatos, talvez Alexandre de Moraes entrasse nessa lista como um rival importante para Bolsonaro, que poderia engajar pelo menos um percentual da esquerda, que hoje o adora, chama de Xandão. Não, tô com Xandão, Xandão isso, Xandão aquilo. É isso que hoje parte da esquerda brasileira fala. Rita Mundim, as manifestações ganharam nova atração. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, ganharam tração e, acrescentando o que o Marcelo falou, né? Além de um recado bem claro para o Supremo, para o ativismo, né, político do Supremo e o protagonismo do Supremo, eu acho que essas manifestações estão mandando um recado para o Congresso Nacional. Que o Senado, que a Câmara acordem e escutem, né, o clamor popular. Então, acho que o objetivo de uma manifestação é quando você se sente indignado, quando você se sente incomodado, e aquele incômodo e a indignação é maior do que a zona de conforto. Então, nós estamos no momento em que a política e a economia estão se misturando muito e as decisões políticas estão pesando na economia, na população, no bolso da população e na expectativa, inclusive, de crescimento do país. Então, é necessário, sim, fazer uma leitura ou uma releitura de tudo isso que está acontecendo. E, de novo, eu invoco aqui o ministro Fux, do Supremo, que eu acho que ele teve essa sensibilidade de ter essa leitura de que os juízes não receberam, os juízes do Supremo nunca receberam nenhum voto popular. Então, eu acho que acima do Supremo esse recado foi para o Congresso brasileiro. Ô William Travassos, eu tenho uma coisa que a Edilene falou que tá martelando aqui na minha cabeça. Se você falar que é o Alexandre de Moraes para presidente... Pois é, exatamente nisso. É porque a Edilene tá falando dessa questão do possível nome que vai disputar. O bolsonarismo, ele tá criando um novo líder político? Bom dia. É possível. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Mas só imaginar que o Alexandre de Moraes, né, vai concorrer a uma presidência, imagina o que seria isso. Gente, eu acho que a direita tá rachando, né? Vide a ausência, né, dos governadores. O Silas Malafaia já pontua dizendo, a turma tá com medo do Xandão, não quer se envolver. E aí eu percebo agora a ala mais radical da direita dizendo o seguinte, a nossa proposta é uma mudança, a gente quer quebrar o protocolo e vamos tirar o Alexandre de Moraes, é o fora Lula. E isso não bate com os governadores que estão tentando fazer política em função. Bom, Zema tem a história do Propag, a dívida de Minas, toda a dependência financeira do governo federal. E assim vai se espalhando pelos estados. Olha, para quem já viu manifestação na Avenida Paulista, no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu vejo as manifestações, elas estão com racha. Você não tem mais o público que nós tínhamos. Você pode até falar, melhorou um pouco, mas ainda o bloco não está na rua, gente. Você está falando que teve pouca gente? Eu acredito que sim, Júnior. Eu acredito que sim. E eu acho que cada vez mais a direita está rachando. E aí você tem o cara mais radical que quer o fora Moraes e vambora, é anistia. E a gente tem o exemplo, é o Senado com 30 e poucos votos a favor, não é isso? Ou 30 e poucas assinaturas a favor do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Mas não há um consenso nesse tema. E aí, por medo ou não, eu não sei se o tema da anistia e do impeachment, Alexandre de Moraes, é um consenso entre os conservadores. Por mais que você tenha os absurdos do Alexandre de Moraes. Mas eu não sei se isso tem um apelo popular para tirar o cara num domingo e ir pra rua e falar assim, realmente nós queremos tirar o Alexandre de Moraes. Ou se a pauta é outra.
mas a ala mais radical da direita vai bater nessa tecla porque precisa eleger os seus senadores. E a gente sabe que, por exemplo, nós temos 2 vagas aqui em Minas Gerais. E a direita já diz isso, eles já têm um candidato. E não vai ser qualquer um, não. Eles vão pegar a indicação do Cleitinho, do Nicolas, da turma que acredita o seguinte, ó, você é bolsonarista. Qualquer outro que venha de paraquedas tentando se aproximar, e nós já vimos isso aqui, ele tá fora. Ou o cara é bolsonarista e é raiz e vai ter o apoio dessa turma, ou então, o recado é bem claro, segue seu rumo. Ô, Júnior, só uma parte rápida. Eu acho que o WT tá querendo lutar contra as imagens, né? Então porque tá quando bom, ele Marcelo. fala que as manifestações ontem estavam vazias, não estou ele falando... tá ignorando o que a gente viu, né? Você tá sendo negacionista agora, porque as você imagens está estão sendo ali. oportunista mais uma vez, tentando me atacar nessa conversa de redação. O que eu tô te dizendo é o seguinte, Marcelo, pega as imagens. Eu não tô dizendo que a manifestação estava vazia. Eu estou te dizendo que em comparação ao que eu já vi, a mobilização era muito maior. Mas espera, o Júnior te perguntou, você acha que teve pouca gente na rua ontem? Você falou que acha. Em comparação ao que eu já vi, eu não tenho dúvidas. Entendi, mas eu já vi motociata com o Bolsonaro e já fui a 3, 4 motociatas. Já vi manifestações na Paulista com 6 quarteirões tomados e não 2, 3 como eu vi. E aí você acha que essas manifestações começaram do nada? De repente, num dia apareceu ou elas foram crescendo até chegar nesse tamanho? Eu acho acredito. que um dado importante que foi falado da ausência dos governadores, que é um outro recado de ontem, ele é explicado muito pelo Datafolha de ontem. O Datafolha pesquisa traz, falando que 61% dos brasileiros são contra um perdão total ao Bolsonaro. Eu acho que existe sim esse sentimento. Eu acho que a maioria da população não quer um perdão pro Bolsonaro, quer um julgamento justo. Então não é contra a anistia. A maioria quer um julgamento justo, que é diferente de simplesmente perdoar. Gente, eu vou parar por aqui, sabe por quê? Senão a gente vai ficar na briga de quantos tinham, se era 37, se era 25, se era 50 mil. Que eu acho que nesse momento não é tão relevante assim. Tem outros temas importantes pra gente debater. Vamos lá? Alvo de críticas de Zema, países dos BRICS representam 42% das exportações de Minas Gerais. O governador mineiro defendeu na semana passada que o Brasil deveria deixar o bloco de países emergentes. Dos 42 bilhões de dólares exportados pelo Estado em 2024, 17 bilhões e 600 milhões foram para países que fazem parte do bloco dos BRICS. Edilene, o Zema, ele tá tentando ali se aproximar do bolsonarismo, de hora ele põe o pé fora e tal, mas essa crítica aí não foi muito bem fundada, né? Pois é, Júnior, essa é uma briga meio ruim, né? Porque as relações comerciais são importantes. Hoje o senador Nelsinho Trade diz que sentiu, pelo que conversou com os parlamentares americanos, que o problema é o R do BRICS, é a Rússia, são as relações mantidas entre o Brasil e a Rússia, por exemplo, inclusive as comerciais. A Rússia deve ser sancionada nos Estados Unidos, depois de aprovada a lei no parlamento, e por consequência países que têm relação comercial com eles também podem ser, em função da guerra da Rússia entre a Ucrânia e da posição dos Estados Unidos nessa conversa. E para o Brasil essa é uma questão muito cara, porque tem relações muito importantes tanto com a China quanto com a Rússia. Então esse é um momento de se ter calma e parcimônia. Se você não precisa dar uma declaração que pode te prejudicar, então o ideal do ponto de vista da comunicação é ficar calado. Minas Gerais hoje pleiteia, e há muito tempo, um empréstimo, um recurso do Banco dos BRICS de 200 milhões de reais, salvo engano, se eu não estou me esquecendo exatamente da cifra, e quem está intermediando a liberação desse recurso é o senador Rodrigo Pacheco, que tem uma interlocução com Fernando Haddad, o que pode beneficiar Minas Gerais. Minas reconhece isso, é claro, é um dinheiro importante para o BDMG, para gerar mais financiamentos aí em Minas Gerais e ajudar os empreendedores mineiros. Então é uma relação complexa. Então todo cuidado é pouco com falas polêmicas no momento em que a economia do Estado, em que a economia do país podem ser prejudicadas, Júnior. E aí, Rita, essa crítica do Zema, esses dados vêm à tona, e aí? Eu concordo aí que o maior problema hoje é o R da Rússia, mas o problema mesmo é o dólar. Então, assim, o que eu acho que se o Brasil parasse de falar dessa moeda alternativa, as coisas melhorariam muito. E a gente tem que lembrar que nós importamos muito óleo diesel da Rússia e fertilizantes da Rússia. E a bronca realmente, tanto da União Europeia está morrendo de medo dessa guerra com a Ucrânia escalar. Então, a bronca da OTAN é com a Rússia e os Estados Unidos estão lá dentro. Então, é a Rússia e a moeda. Então, o BRICS, gente, é um ajuntamento, não é um bloco, é um ajuntamento
que começou com Brasil, Rússia, Índia e China, porque um economista fez a previsão de que esses seriam os países que puxariam o crescimento da economia em 2021. Aí gostaram, fizeram uma reunião, criaram um banco e estão botando um monte de gente para dentro sem critérios. Mas qual é o critério, ou qual é o objetivo? Não é nem critério, que critério não tem não. O objetivo é exatamente ter um poder em termos de PIB global capaz de lançar uma moeda alternativa ao dólar. E o BRICS hoje já responde por 38%, 40% do PIB do planeta, se pegar os países que estão lá dentro. Mas essa história da moeda e da Rússia, a gente diplomaticamente poderia abrandar o discurso, porque serviria muito para negociar com os Estados Unidos o restante dos produtos ou o nível de tarifa a ser praticado contra o Brasil. William, o Zema basicamente criticou alguns países que compram muito daqui. E aí ele trouxe a religião para o debate econômico. Zema, não tô te entendendo. Sabe, eu acho que assim, é a história de aparecer, né? De lacrar. Ele pega parte do conteúdo bolsonarista, aplica no discurso dele, sem conhecimento técnico, fala bobagens, o Brasil inteiro dá uma marretada nele e eu fico me questionando, esse é o cara que vai se candidatar à presidência da República, representando o estado de Minas Gerais? É com essa postura? Desculpa, amigo, você vai apanhar muito. E aí, Marcelo? Essa fala do governador Romeu Zema ilustra o momento que a gente está vivendo em Minas Gerais. Ilustra o momento que o governador está trazendo para Minas Gerais. Ele esqueceu o estado que ele governa e está pensando só na eleição de 2026. Ele defende que o Brasil deixe o BRICS, né, pare de ter relações com esses países. A China é responsável por 36% de tudo que Minas Gerais exporta. Mais de 1/3 do que Minas exporta é de uns países dos BRICS. Somando tudo, Indonésia, Índia, é mais de 40%. Então, quando o governador publica, né, num veículo nacional, defendendo que o Brasil deve deixar o BRICS, né, reduzir as relações com esses países, ele está ignorando o que o próprio povo dele produz e vende. É muito triste isso. Eu acho que o governador, concordo muito com o William, está preocupado em lacrar, está preocupado em conseguir aparecer na mídia nacional, está tentando polarizar com o Lula a toda oportunidade que tem e está esquecendo do governo de Minas. O governo de Minas precisa, os mineiros precisam sim ter relações ótimas com os BRICS, que foram construídas, né, nos últimos anos. É um crescimento, né? A China, a Índia, a Rússia estão cada vez mais comprando do Brasil. Você quer brigar com o seu cliente? O governador Romeu Zema, que é um vendedor, um empresário, né, que sempre fala nos discurso dele que o cliente tem que ser bem tratado, esse texto que ele escreveu, esse pedido para deixar o BRICS não condiz com a história que ele tem. Contradição na fala, porque ele é o mesmo cara que fala que tem que negociar e ao mesmo tempo ele ataca e trazendo religião pro debate. Aí, no fundo, será que o Zema pensa assim ou é um marqueteiro que está escrevendo esse discurso para ele?